Desenvolvimento ágil de software. Métodos ágeis. Bom, na aula sobre desenvolvimento de software, nós vimos alguns processos de desenvolvimento de software clássicos. Agora, a gente vai ver alguns métodos de desenvolvimento ágeis. Antes, vamos falar um pouco como surgiu, esse movimento dos métodos ágeis. Então, na década de 80 e de 90, havia uma visão generalizada de que a melhor maneira para conseguir o melhor software era por meio de um planejamento extenso e rigoroso e controlado. Essa abordagem pesada de desenvolvimento dirigido a planos, que foi o que a gente viu na aula anterior, quando aplicada a sistemas corporativos de pequeno e médio porte, o atraso, ou seja, esse overhead, é tão grande que domina o processo de desenvolvimento de software. Então, gasta-se muito tempo em análise de como o sistema deve ser desenvolvido do que no desenvolvimento de programas e teste. Então, a gente perde muito tempo na fase de licitação de requisitos, de documentação ali nos processos dirigidos a planos. Então, como os requisitos do sistema se alteram e retrabalho é essencial e, pelo menos em princípio, a especificação e o projeto deve mudar com o programa. Então, a insatisfação com essas abordagens dirigidas a planos levou que um grande número de desenvolvedores, no início da década de 90, propôs os métodos ágeis. Esses métodos ágeis permitem que a equipe de desenvolvimento foque no software em si e não na sua concepção e documentação. Métodos ágeis baseiam-se em uma abordagem incremental para a especificação, que a gente já viu, o desenvolvimento e a entrega do software. São mais adequados ao desenvolvimento de aplicativos, nos quais os requisitos do sistema mudam rapidamente durante o processo de desenvolvimento. Ele tem como objetivo reduzir a burocracia do processo, ou seja, a documentação, evitando qualquer trabalho de valor duvidoso de longo prazo e qualquer documentação que provavelmente nunca será usada. A filosofia por trás dos métodos ágeis é refletida através do Manifesto Ágil. Então, ele afirma o seguinte, estamos descobrindo melhores maneiras de desenvolver softwares, fazendo e ajudando outros a fazê-los. Através desse trabalho, nós valorizamos, a equipe de desenvolvimento como um todo, valoriza indivíduos e interações do que o processo de ferramentas, software em funcionamento, do que a documentação abrangente, a colaboração do cliente, do que a negociação de contrato e respostas a mudanças do que seguir um plano. Ou seja, embora os itens da direita, esses aqui, processos, documentação, negociação, seguir um plano, seja importante, nós, do Manifesto Ágil, valorizamos mais o que estão à esquerda. Aqui, indivíduo, software, colaboração e respostas. Aqui a gente tem alguns princípios do movimento ágil, que é baseado ali no manifesto, que tem alguns princípios, envolvimento do cliente, a entrega incremental, o software desenvolvido em incrementos com o cliente, especificando os requisitos que foram incluídos a cada um. Então, você vai logo desenvolvendo uma versão ali do teu software e vai entregando para o cliente, ele vai dizendo o que ele achou e você vai incrementando novas funcionalidades, diferente do processo dirigido a planos, onde você entrega tudo de uma vez. E outro princípio são pessoas, as habilidades da equipe de desenvolvimento devem ser reconhecidas e exploradas, aceitar mudanças. Então, deve ter em mente que os requisitos dos sistemas vão mudar. Por isso, projete o sistema de maneira a acomodar essas mudanças. E a outra coisa que nos princípios é manter a simplicidade. Focalize a simplicidade, tanto do software ser desenvolvido, quanto do processo de desenvolvimento. Sempre que possível, trabalhe ativamente para eliminar a complexidade do sistema. Métodos ágeis e dirigidos a planos. Bora ver quais são as principais diferenças aqui entre os dois. Os processos dirigidos a planos foram aqueles que a gente viu na outra aula. Esses aqui a gente vai ver daqui a pouco o Scrum, que é um processo ágil. Então, as abordagens ágeis de desenvolvimento de software consideram projeto e implementação como atividade central do processo de software. Só lembrando quais são as atividades genéricas, segundo o Somerville, a elicitação dos requisitos, projeto e implementação do software, teste de software e evolução do software.
Então, são 4 atividades que a gente tem. E aqui, nas abordagens, as atividades centrais no processo de desenvolvimento são o projeto e a implementação. Elas incorporam outras atividades, como a elicitação de requisitos e teste no projeto e na implementação. Em contrapartida, uma abordagem dirigida a planos identifica cada uma dessas atividades em estágios distintos no processo de desenvolvimento, e cada uma tem uma saída associada. As saídas de um estágio são usadas como base para o planejamento da atividade do processo a seguir. Então, aqui a gente tem cada fase distinta, e aí em cada fase a gente tem uma saída e a gente usa a saída como entrada da próxima fase. E aqui a gente tem como se fosse um ciclo das atividades, né? Até porque o desenvolvimento é incremental. Em cada fase a gente tem novamente a licitação de requisitos, o projeto, a codificação, o teste e a evolução. Bom, aqui a gente tem uma figura para demonstrar como funciona aí, né, essa sistemática das atividades em cada tipo de processo. Olha só, aqui a gente tem o desenvolvimento baseado em planos, a gente tem a atividade de engenharia de requisitos, né, tem uma saída aqui, vai para a especificação dos requisitos, vai para o projeto de implementação e aí depois solicitar mudança aqui, né, para poder incorporar novos requisitos e aí por aí vai. Aqui no desenvolvimento ágil, veja que a gente tem como se fosse um ciclo. A gente não tem várias fases. Então, a engenharia de requisitos, projeto de implementação. Basicamente é isso daqui. Então, na verdade, na maioria dos projetos de software, inclui práticas das abordagens dirigidas a planos e ágil, porque a gente precisa também, né, de documentação, que é uma coisa bem visível nos processos dirigidos a planos. Também a gente precisa dessa documentação nos processos ágeis. Então, a gente acaba fazendo uma versão híbrida das duas coisas. Para optar por um equilíbrio entre as abordagens, você precisa responder uma série de questões técnicas, humanas e organizacionais. É importante ter uma especificação em um projeto muito detalhados antes de passar para a fase de implementação. Se sim, você provavelmente necessita usar uma abordagem dirigida a planos. Então, quando você começar a desenvolver uma ferramenta, faça essas perguntas aqui para saber que tipo de processo você vai utilizar durante o desenvolvimento dessa ferramenta, desse software. Então, se você precisa de um projeto e uma especificação muito detalhada, então provavelmente você vai precisar de um software dirigido a planos. Agora, se a documentação, né, a especificação não seja algo muito importante para o teu projeto, você vai optar pelo método dirigido de um método ágil. Por exemplo, se você for desenvolver um software de alto risco, por exemplo, um software que vai permitir que seja feito cirurgias, que um robô faça cirurgia no humano. Então, não dá para você querer testar isso em tempo de execução. Você tem que especificar muito bem, documentar muito bem quais são as implicações ali daquele software. Agora, nesse caso, né, você vai optar por um software dirigido, por um processo de desenvolvimento dirigido a planos. Se você vai fazer um aplicativo de um restaurante, por exemplo, onde o risco não é muito grande, né? Você pode optar pela abordagem ágil, que é uma estratégia de entrega incremental, em que você entrega o software aos clientes e rapidamente obtém um feedback. E não tem nenhum risco, né, se acontecer alguma falha. Em caso afirmativo, né, se você tiver um software desse, considere o uso de métodos ágeis. E agora a gente vai falar um pouco sobre esse método ágil chamado Scrum. Tá? Esse método ágil a gente pode focar ele para poder fazer software, mas ele não é só para projetos de software, ele pode ser utilizado para qualquer tipo de projeto, projeto de engenharia civil, farmacêutico, de tarefas de casa e assim por diante. Nós vamos dar um foco maior para o processo de desenvolvimento de software aqui. O Scrum é o principal framework utilizado para desenvolvimento ágil de software. Ele é utilizado principalmente quando o projeto é complexo, no qual é muito difícil predeterminar totalmente o que irá acontecer até a entrega final.
A metodologia Scrum é utilizada para organizar e gerenciar projetos utilizando-se dos valores e princípios do Manifesto Ágil em conjunto com um fluxo e elementos definidos no framework Scrum. Né? A gente vai falar sobre os elementos daqui a pouco, cada um desses elementos aqui do Scrum. Olha só como é que funciona esse processo de desenvolvimento aqui, ágil, chamado Scrum. A gente vai ver o que significa um Product Backlog, um Sprint Backlog, cada um desses aqui. Mas funciona basicamente assim. Você tem todos os requisitos de um sistema, que a gente chama de Product Backlog. A partir desses requisitos totais que a gente conseguiu identificar, a gente elenca parte deles. Por exemplo, se tivermos 10, nós vamos escolher 2 aqui para compor o nosso Sprint Backlog. E aí, nesse Sprint Backlog, nós vamos dizer que nós vamos desenvolver essas funcionalidades aqui, essas 2 funcionalidades que nós elencamos daqui, né, no prazo de 2 ou 3 semanas. Né? E a gente, durante todo o dia dessas 2 ou 4 semanas, nós vamos ter um Daily Scrum Meeting para poder discutir o que a gente fez, quais foram as principais dificuldades que a gente encontrou. E, no final, né, que a gente ter feito tudo isso daqui, volta e elenca os outros requisitos, faz novamente isso daqui, a gente entrega o produto pronto, né? Mas antes disso a gente vai entregando aqui os incrementos. Vamos entender cada um desses elementos aqui que eu falei superficialmente. Aqui a gente tem um fluxo que eu acabei de explicar, né? Nós temos o Product Backlog, que são todas as funcionalidades do nosso sistema. E aí, a partir desse Product Backlog, a gente escolhe alguns requisitos para compor o nosso Sprint Backlog, que a gente vai desenvolver no espaço de 2 ou 4 semanas. E aí, a gente entrega uma versão desse software. Depois que a gente entrega essa versão, volta novamente ao Product Backlog, escolhe novas funcionalidades, coloca no nosso Sprint Backlog e desenvolve novamente durante um sprint. E aí vai até finalizar o produto. Vamos entender como cada um desses elementos funciona e o que eles são. O que é um sprint? Né? Vamos voltar aqui na figura para a gente ver o que é um sprint. Isso daqui tudo é um sprint. Tá vendo? Isso aqui tudo. 2 ou 4 semanas. Os projetos são divididos em ciclos fixos chamados sprints, onde um conjunto de atividades será executado. No início do projeto, é definido qual será o período de cada ciclo, que geralmente varia de 2 ou 4 semanas, mas que deve ser fixo durante todo o projeto. Então, aqui deve ser decidido quantas semanas vai ter o nosso sprint. Vai ser 2, 3, 4 semanas, a equipe vai decidir. Os membros da equipe, que a gente vai falar daqui a pouco, também vai decidir. Então, quando é que é escolhido isso? Durante o Sprint Planning Meeting, que é uma reunião de planejamento do sprint, na qual algumas figuras, alguns componentes do nosso Scrum, o Product Owner, é o dono do produto, o Scrum Master, né? E toda a equipe Scrum, são todas as pessoas ali que participam do processo de desenvolvimento de software. Vamos falar mais também daqui a pouco sobre elas. Bem como qualquer pessoa interessada, né? Os stakeholders do nosso processo de desenvolvimento. Durante o Sprint Planning Meeting, né, o dono do produto descreve as funcionalidades de maior prioridade para a equipe. Então, a gente tem todas as funcionalidades, todos os requisitos do nosso software. Digamos que ele está dentro do documento. São 10 funcionalidades ali. O dono do produto vai, junto com a equipe, definir quais são as funcionalidades prioritárias ali do meu produto. E aí eu vou escolher, o Product Owner, no caso, escolhe, né, e prioriza ela e fala, nós vamos começar por essas funcionalidades. E aí a gente define o Sprint Backlog. Então, coloca essas 2 funcionalidades dentro do Sprint Backlog. Então, o Product Backlog, que são todas essas funcionalidades, basicamente é uma lista com todas as funcionalidades definidas para o produto. Geralmente, o documento de requisitos é utilizado como Product Backlog, né? Aquele documento de requisitos que a gente aprendeu a fazer.
Então, ele é o meu Product Backlog, é ele que tem todas as funcionalidades do meu sistema, é ele que tem todos os requisitos do meu sistema. Essas funcionalidades são priorizadas pelo Product Backlog, como eu acabei de falar, no início de cada sprint, de cada semana, né? De cada conjunto de semanas, de 2 ou 4 semanas. E nada impede que sejam alteradas, removidas ou novas sejam adicionadas durante o período de desenvolvimento do projeto. Então, o Product Backlog é um documento que contém todos os requisitos do sistema, que pode ser o documento de requisitos. O que é o Sprint Backlog? É um documento menor, que ele vai servir como base somente para o sprint de 2 ou 4 semanas. Então, o Product Backlog, né, é um documento maior, o Sprint Backlog é um documento maior, que contém aqueles requisitos prioritários que foi definido pelo Product Owner. No início de cada sprint, há uma reunião onde se define quais funcionalidades do Product Backlog serão implementadas naquele ciclo. Esses itens compõem Sprint Backlog, que será atualizado durante todo o sprint, servindo como base para todo o time. E a equipe de desenvolvimento, em conjunto com o Scrum Master, tá? A gente tem ali na nossa equipe o Product Owner, que é o dono do produto, né? Que é como se fosse um engenheiro de software. E aí a gente tem as equipes menores, que é composto pelos desenvolvedores. Nesses desenvolvedores, a gente escolhe uma pessoa para liderar, né? Ele não é um chefe não, mas é um líder que a gente chama de Scrum Master. Quem define quais itens podem ser desenvolvidos e entregues durante o próximo ciclo. Que ciclo? O sprint, no caso. Daily Scrum. O que é o Daily Scrum? É uma reunião rápida, de 15 minutos, que ocorre no início de cada dia. Em cada membro da equipe informa o time sobre o que foi feito no dia anterior e qual o plano para o dia atual. Então, estou desenvolvendo ali durante o meu sprint, todo dia eu tenho uma reunião de 15 minutos para todo mundo da equipe falar o que foi desenvolvido, quais são as principais dificuldades encontradas. Então, nessa reunião também são apontadas eventuais situações em que estejam bloqueando o andamento do processo de desenvolvimento. O Sprint Review Meeting. Bom, essa é uma reunião no final do sprint. O Sprint Daily tem todo dia. O Sprint Review Meeting acontece no final de cada sprint, que é aquele ciclo de 2 ou 4 semanas. Nela, a equipe apresenta as funcionalidades que foram implementadas no ciclo. Realiza-se também um Sprint Retrospective, que é como se fosse uma retrospectiva do que foi desenvolvido durante o sprint, com as lições aprendidas nesse ciclo, os pontos positivos que precisam ser e os pontos negativos que precisam ser aprimorados, né? Então é iniciado o planejamento para o próximo sprint. Então, cada sprint são elencados novos requisitos até a entrega final do produto. Vamos ver quais são alguns papéis e responsabilidades de cada um desses atores que a gente tem no Scrum. Falei do Product Owner, do Scrum Master, do Development Team Members, que são membros de desenvolvimento, o time, né? O que é o Product Owner, ou dono do produto? Né? Ele faz na prática o papel do cliente, representando tanto quem está pagando pelo produto, quanto quem irá utilizar efetivamente. Ele define o que é esperado do produto final. É ele que vai ajudar ali na definição do documento de requisitos. Quais os requisitos e quais funcionalidades deverão ser entregues. Ele mantém e comunica a todos os participantes, né, dando uma visão clara do que a equipe e Scrum está buscando alcançar com o projeto. Quem é o Scrum Master dentro aqui da nossa equipe? O Scrum Master não é considerado um gerente, né? Ele possui sim um papel de liderança, mas sim, ele é um facilitador dentro do time. Ele não tem uma hierarquia ali dentro do time, né? É só escolhido uma pessoa para ter um papel de liderança, para poder conversar diretamente com o Product Owner, ou dono do produto. É responsável por garantir que todo o time esteja atuando com base nos princípios e práticas do Scrum, que a gente viu anteriormente, mantendo o time produtivo e focado no que foi planejado.
O membro com o papel de Scrum Master possui também o dever de ajudar o time a resolver problemas e interferências externas que possam prejudicar o andamento do desenvolvimento das atividades planejadas. Então, ele consegue ali também resolver conflitos, né? E por último, a gente tem o nosso Scrum Team, que são a equipe de desenvolvimento como um todo. É um time multidisciplinar, ou seja, né, tem conhecimento sobre bastante coisa do processo de desenvolvimento, né, responsável pelo desenvolvimento e entrega das funcionalidades do produto. Esse time deve ter a capacidade de realizar todas as fases do processo de desenvolvimento, incluindo design, codificação, teste, documentação, etc. Isso aqui é uma característica bem importante de um projeto ágil. Quando no projeto dirigido a planos a gente tem as fases bem definidas, a gente também tem profissionais com especialidades bem definidas. No processo dirigido a planos, você tem analista de requisitos, analista de teste, analista de desenvolvimento. Aqui, num projeto ágil, cada membro da equipe terá que ter todas essas habilidades. Preferencialmente, devem ser mantidos times pequenos, com não mais que 9 profissionais. Para o processo de um projeto Scrum, é essencial que haja muita integração e colaboração entre o dono do produto, o Scrum Master e o Scrum Team. Todos os participantes do projeto devem estar alinhados das expectativas, dificuldades e resultados durante todos os sprints até o final do projeto. E aqui a gente tem o capítulo 3, que fala sobre desenvolvimento ágil de software, né? Capítulo 3 do Somerville.